Saber Direito desta semana é sobre direito urbanístico. O curso aborda os conceitos fundamentais do direito urbanístico, legislação, estatuto da cidade e muito mais. As aulas são com o professor Tiago Marrara. Olá, vamos dar continuidade ao curso de Direito Urbanístico do Saber Direito e agora, na nossa aula 3, vamos tratar com mais profundidade do Estatuto da Cidade, que é a nossa principal lei de política de desenvolvimento urbano no Brasil. Nessa aula sobre o Estatuto da Cidade, nós vamos analisar, em primeiro lugar, qual é o papel dessa lei, a quem essa lei se aplica e quais são as suas principais características e o seu conteúdo. Em seguida, nós vamos ingressar numa breve análise das diretrizes da política urbanística. Como nós vimos na aula 2, a União ela tem competência para editar diretrizes gerais de desenvolvimento urbano. E essas diretrizes aparecem no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, que é um dos principais artigos dessa lei. Em seguida, nós vamos entrar em alguns instrumentos, não é? E aí começando pelos instrumentos de planejamento e, portanto, falaremos do plano diretor. O plano diretor, que é um plano em forma de lei, é o principal instrumento, não é? O instrumento maior da política de desenvolvimento urbano. Em quarto lugar, falaremos rapidamente sobre as normas de gestão democrática da cidade, que também estão previstas no Estatuto. E, em quinto lugar, já começaremos a abordar, não é, nesta aula 3 e posteriormente na aula 4, os instrumentos em espécie. Nós vamos falar aqui de alguns instrumentos já previstos no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, não é? Uma lei editada pelo Congresso Nacional e que se aplica a todos os entes da federação. O Estatuto é um nome que a própria lei se dá, não é? A Lei 10.257 de 2001. Essa lei, em grande parte, ela é feita ou foi feita com base no artigo 24, inciso 1º da Constituição e também em outros dispositivos constitucionais, como o artigo 182, caput. E, na prática, ela regulamenta os instrumentos que estão ali, já previstos também na Constituição, no artigo 182 e 183. Mas nós precisamos ter em mente que ela não se restringe ao conteúdo do artigo 182 e 183, nem se restringe aos instrumentos que estão previstos nesses dois dispositivos. Na verdade, o Estatuto, como nós veremos, ele traz inúmeros outros dispositivos que podem ser utilizados pelos municípios na política urbanística, tá certo? O Estatuto da Cidade, ele está dividido em 5 grandes capítulos, não é? Então, o primeiro capítulo, ele traz as diretrizes gerais, não é? As diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano. A segunda parte traz os instrumentos da política urbana, não é? A segunda parte traz os instrumentos da política urbana. A terceira parte traz o plano, não é? Ou normas do plano diretor, normas sobre quais os municípios devem elaborar o plano diretor, como é que ele deve ser elaborado e qual o seu conteúdo. A quarta parte fala da gestão democrática da cidade, não é? O quarto capítulo fala desse assunto. E, enfim, o capítulo 5 do Estatuto trata de disposições gerais. Então, resumindo, nós temos 5 capítulos no Estatuto da Cidade, não é? Que é essa lei editada pelo Congresso com validade nacional, não é? Uma lei que atinge todos os entes federativos. Uma outra observação aqui também importante sobre o Estatuto da Cidade, principalmente sobre o capítulo 3, que trata dos instrumentos. Nós precisamos tomar cuidado porque nem todos os instrumentos foram detalhados, não é, no Estatuto. Então, o Estatuto ele não esgota a possibilidade de se aplicarem outros instrumentos de política urbanística. Na próxima aula, nós vamos voltar a essa questão, não é? Eu vou reforçar essa advertência,
porque há instrumentos fora do Estatuto e há instrumentos que estão no Estatuto, mas não necessariamente no capítulo 3, que trata, né, desse assunto específico. Começando aqui o nosso exame de conteúdo do Estatuto da Cidade, o primeiro ponto que nós temos que destacar, não é, é o conjunto de diretrizes de desenvolvimento urbano que foi estipulado pelo legislador para todos os entes da federação ali no artigo 2º. Eu gostaria de lembrar aqui um aspecto importante sobre essas diretrizes. Como nós vimos, né, a Constituição Federal ela trata muitas vezes do direito urbanístico e lá no artigo 21, inciso 20, a Constituição estabelece claramente que compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Então vejam, o artigo 2º do Estatuto da Cidade nada mais é do que uma concretização do artigo 21, inciso 20 da Constituição, que estabelece a competência do Congresso Nacional, competência essa privativa, não é? Para instituir diretrizes de desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transportes urbanos. Tá certo? Então, nós temos lá no Estatuto o artigo 2º. Não cabe aqui, não é? Até pela nossa escassez de tempo, ler o artigo 2º com todas as suas diretrizes, não é? Porque são muitos assuntos tratados ali como parâmetros gerais que devem ser considerados pelos entes públicos na hora de desenvolver o seu planejamento e também na hora de utilizar os instrumentos que o próprio Estatuto oferece e outras leis oferecem. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui muito rapidamente é mencionar para vocês um ou outro, não é, aspecto aqui do artigo 2º. Então, vejam lá. Não é? A política urbana, de acordo com o artigo 2º, ela tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante algumas diretrizes que são, por exemplo, não é, a garantia do direito à cidade sustentável. Não é? Esse é um dos principais dispositivos do artigo 2º, né, e que está lá no seu inciso 1º. Não é? Uma das diretrizes é a da garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana de transportes e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então vejam, esse é o dispositivo central aqui do artigo 2º. O artigo 2º reconhece que existe um direito à cidade sustentável. E a cidade é sustentável na medida em que proporciona a concretização de direitos fundamentais básicos, sobretudo os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Não é? O direito à moradia, o direito ao trabalho, tá certo? E também o direito de acesso a infraestruturas de serviços públicos, não é? O direito ao transporte público, o direito à mobilidade, que hoje também faz parte lá do artigo 6º da Constituição. E outro aspecto importante, esse direito, não é? Esse bloco de direitos à cidade sustentável, ele tem que ser pensado para as presentes e para as futuras gerações. Aí está a faceta transgeracional, não é, da sustentabilidade. Quer dizer, as políticas urbanísticas não devem ser elaboradas pensando-se apenas nas necessidades das gerações presentes, dos seres existentes. É preciso que a cidade seja planejada, é preciso que se pense sempre no futuro, sobretudo para se evitar, não é, um esgotamento dos recursos urbanísticos e também dos recursos naturais que sustentam a cidade, prejudicando as populações futuras. Então vejam vocês que interessante, não é? O legislador ele se preocupa não só com os cidadãos de hoje, mas também com os cidadãos vindouros, com as populações que surgirão, não é? E exige, portanto, que os agentes políticos e os agentes administrativos, não é, conduzam a política urbana de maneira sustentável do ponto de vista transgeracional. Outra coisa aqui importante também como diretriz, o Estatuto deixa claro que a política urbanística ela deve sempre ser conduzida mediante cooperação entre o governo e a sociedade. Isso explica coisas muito importantes, né? Quer dizer, o governo não pode abrir mão do seu papel de
criar e desenvolver política de desenvolvimento urbano. O governo não pode se afastar dessa incumbência que lhe foi dada pelo legislador. E, de outro lado, o governo não pode deixar de buscar o diálogo e a cooperação com a sociedade. A sociedade tem um papel na política urbanística, não é? Que não pode ser abafado nem menosprezado. É isso que, de certa maneira, também explica a preocupação do Estatuto da Cidade com a gestão democrática. Vocês verão que em vários momentos o Estatuto destaca a gestão democrática, a necessidade oitiva da população, sobretudo na utilização de instrumentos que, não é, que envolvam o dispêndio de recursos aí do município, tá certo? Outra diretriz importante aqui é a distribuição equânime de infraestrutura, não é, pelo território urbano. Como nós sabemos, a infraestrutura urbana de saneamento, de transporte, de esgoto, de drenagem pluvial, ela é essencial para que todos tenham a dignidade, não é, na sua vida urbana. E também cabe, portanto, ao município desenvolver políticas que estimulem, não é, a difusão, que levem essa infraestrutura a todos. E por que o Estatuto diz isso? Porque é uma tendência, não é, das infraestruturas se concentrarem nas áreas urbanas que são mais abastadas, nas áreas urbanas em que há maior concentração de recursos financeiros, maior número de consumidores com grande capacidade de consumo, não é? E, portanto, o município tem que desenvolver uma política aí para evitar que as infraestruturas se concentrem em uma área, não é? Deixando de lado parte da população, e no Brasil aí uma grande parte da população que não tem grande poder de consumo. Outra coisa importante, não é? Como diretriz, o município, ao desenvolver a sua legislação, não é, a sua política urbanística, não pode deixar de lado essa inter-relação essencial que existe entre a área rural e a área urbana. Porque, vejam, muitos dos problemas urbanísticos que nós temos no Brasil decorrem, em boa parte, dessa ausência de uma política rural específica. Então, vejam, o problema não é, dos assentamentos irregulares, da favelização, não é, uma série de problemas da migração, do abandono do campo e da concentração das pessoas em condições precárias nas cidades, isso tem a ver com uma falta de política que integre essas duas dinâmicas, ou seja, a dinâmica rural com a dinâmica urbana. Então, o Estatuto ele lembra bem que o município não pode esquecer dessa inter-relação. Outra coisa aqui também importante, a simplificação da legislação urbanística. A legislação deixa claro que a legislação urbanística tem que ser simples, tem que ser compreensível por todos, não é? Deve gerar segurança jurídica e não deve ser, portanto, elaborada de maneira desorganizada, de maneira obscura, de maneira caótica, o que, naturalmente, compromete o desenvolvimento urbano. E outras duas coisas aqui, só para nós terminarmos, né, dando esses exemplos, é importante que a política urbana leve em conta a proteção do patrimônio histórico, do ambiente, da paisagem também, não é? A paisagem é um objeto de tutela do direito urbanístico e tudo isso deve permear a política desenvolvida por cada município. Naturalmente, cada município vai aplicar essas diretrizes de acordo com a sua realidade, não é? O que o Estatuto quer dizer é que nenhum desses aspectos devem ser ignorados pelo município na elaboração da política. Então, eles têm um mínimo aí de força vinculante, não é? O Estatuto não diz exatamente como cada uma dessas diretrizes será materializada, concretizada, mas ele exige que os entes públicos, não é, levem necessariamente em conta esses aspectos nas suas políticas, tá certo? Vejam, embora essas diretrizes elas sejam direcionadas mais especificamente aos municípios, não é? Na verdade, ela também vale para a própria União e vale também para os estados federados. Então vejam lá, artigo 2º caput. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais. Então, notem, não é? Notem, essas normas, elas não se direcionam exclusivamente apenas aos municípios.
essas normas, essas diretrizes que têm força vinculante, elas também valem para os agentes políticos e administrativos estaduais que mexam com matéria urbanística e igualmente para os agentes políticos e administrativos federais que atuem nessa área, tá certo? Bom, apresentada aqui esse panorama inicial, nós vamos então fazer a primeira indagação, o primeiro quiz. Então vejamos lá a primeira indagação. É correto afirmar que o Estatuto da Cidade, A, aplica-se apenas aos municípios? Bom, uma questão aí interessante, não é? Porque o Estatuto fala de cidades, então nós podemos discutir se ele se aplica ou não aos municípios ou aos outros entes. Bom, vamos voltar daqui a pouco a ela, não é? B, é correto afirmar que o Estatuto da Cidade contém um rol taxativo de instrumentos de política urbana? Então vejam, também essa dúvida é bastante interessante, porque o Estatuto ele detalha muitas coisas, mas outras não são ali discutidas, não é? Então pode-se ter essa dúvida se o rol é taxativo ou não. C, é correto afirmar que o Estatuto contém diretrizes que devem ser observadas pelos 3 poderes nos exames de questões urbanísticas? Então vejam, essa C se relaciona com a A, não é? A A diz que ele só aplica só aos municípios e a C está dizendo que ele se aplicaria aos 3 poderes, não é? No exame de questões urbanísticas. E vejam, a C está falando de 3 poderes e de todas as esferas, não é? Não se refere a uma esfera específica. E a fala apenas dos municípios, tá? D, é correto afirmar que o Estatuto não afasta a aplicabilidade do Código Civil nos assuntos de que trata. Então vejam, qual é aqui a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C, não é? O Estatuto contém diretrizes que devem ser observadas pelos 3 poderes no exame de questões urbanísticas. Então vejam, o Legislativo, quando cria uma política urbanística local, por exemplo, a Câmara de Vereadores, tem que observar as diretrizes do Estatuto. O juiz, quando julga uma questão envolvendo aquela legislação, também tem que observar a diretriz do Estatuto. E o Executivo, quando executa a política, naturalmente também tem que observar a diretriz do Estatuto. Então a correta é a que diz que as diretrizes se aplicam aos 3 poderes. A A está incorreta, não é? Porque o Estatuto não se aplica apenas aos municípios, ele se aplica a todos os entes. A B, que diz que o Estatuto contém um rol taxativo, também está incorreta, porque o Estatuto só enumera alguns instrumentos e não outros, mas não exclui a possibilidade de uso de outros, não é? E a D também está incorreta, porque o Estatuto é uma norma urbanística que é considerada, portanto, especial em relação às normas gerais do Código Civil, né? E, portanto, se há uma norma, por exemplo, sobre o uso capião no Estatuto da Cidade, essa norma tem primazia por ser norma especial em relação à norma de uso capião do Código Civil. Então, de novo, a alternativa correta é a alternativa C. Um segundo tópico muito relevante aqui do Estatuto da Cidade é o do planejamento urbano, não é? O Estatuto da Cidade enumera o planejamento urbano em muitos dispositivos, não é? Porque é o planejamento que coordena todos os mecanismos de intervenção urbanística e de desenvolvimento da cidade. Vejam, para entender o planejamento urbano e mais especificamente o plano diretor, eu vou só apresentar uma breve definição do que é exatamente isso. Quando nós falamos de planejamento, na verdade, nós estamos falando de um processo, né? Não de um processo judicial, naturalmente. Nós estamos falando de um processo estatal, mediante o qual se faz um diagnóstico de uma determinada realidade e, com base naquele diagnóstico, com base naquele mapeamento de problemas, são, então, estabelecidas metas e mecanismos para a consecução dessas metas. E, posteriormente, não é? Ou até ao longo mesmo da execução do plano, podem ser avaliadas, não é? As medidas tomadas. Então, o planejamento envolve diagnóstico, estabelecimento de metas, meios para execução dessas metas e um sistema de avaliação. Isso é regra em todo tipo de planejamento,
não é? E também todo tipo de planejamento estatal. Lembrando que o Estado não exerce o planejamento apenas em matéria econômica, não é? O Estado também faz planejamento urbanístico, educacional, cultural, enfim, o Estado usa a técnica de planejamento em muitos momentos. Então, aqui na área urbanística, o planejamento ele tem um papel fundamental, em primeiro lugar, porque, como nós vimos, a cidade deve ser gerida de maneira sustentável. E, em segundo lugar, porque a cidade ela envolve elementos materiais, não é? Esses elementos materiais vão se somando, essas edificações, as construções, não é? As transformações do espaço. E se tudo isso não for planejado, dificilmente podem essas transformações serem revertidas no futuro. É muito custoso para o Estado transformar áreas urbanas que foram indevidamente estruturadas. Então é por isso que se dá tanto valor ao planejamento como um instrumento de prevenção de conflitos urbanísticos. É para isso que o planejamento basicamente serve, não é? Por meio do planejamento, nós tentamos antever os problemas futuros da cidade e já pensar em ferramentas para evitar que esses problemas ocorram. Por quê? Se eles ocorrerem, não é? O Estado terá que desembolsar uma grande quantidade de recursos para revertê-los, não é? Vejam vocês o caso da mobilidade urbana, não é? Muitas cidades, quando deveriam, não fizeram o devido planejamento de novos meios de transporte público, como metrô, ou como VLT, BRT, e hoje, naturalmente, como algumas nossas grandes cidades estão muito urbanizadas, é extremamente custoso ao município e à população local fazer o desembolso de recursos para derrubar aquilo tudo que foi construído para tentar, não é, estruturar os sistemas de transporte. Não é? Então, em vez de se desembolsar todo esse dinheiro para corrigir o problema, o correto é nós pensarmos a cidade para o futuro e já tentarmos imaginar o que deveremos fazer evitando todos esses transtornos. Tá certo? Vejam, quando nós falamos de planejamento urbanístico, nós também podemos, até importando algumas teorias aí estrangeiras, sobretudo do direito alemão, nós podemos falar de 3 tipos de planejamento urbanístico. Nós podemos falar, em primeiro lugar, do planejamento supralocal, do planejamento do território que é feito por outros entes federativos que não o município, ou seja, pela União e pelos estados. A Constituição da República, ela menciona, na verdade, essa questão, não é? Vejam lá, o artigo 21 da Constituição da República, ele fala, compete à União elaborar, no inciso 9º, né? 21, inciso 9º, compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território. Então vejam, a Constituição diz claramente, existe um planejamento do território, do espaço, inclusive do espaço urbano, que é supralocal. Então vejam que nós podemos falar aí de planejamento urbanístico, territorial, também supralocal, tá certo? Uma segunda faceta do planejamento urbanístico é o que nós chamamos de planejamento setorial, que é o planejamento feito para serviços ou infraestruturas específicas. Então lá, por exemplo, o plano de mobilidade urbana. Não é? O Estatuto da Cidade até previa lá o plano de mobilidade urbana para municípios de médio porte, e agora esse plano de mobilidade urbana está tratado pela Lei de Mobilidade Urbana, tá certo? Então veja, aí nós temos um planejamento setorial para um tipo de política urbanística, não é? E, naturalmente, esse plano vai ter uma aplicabilidade mais limitada. Da mesma forma, nós temos planos de saneamento, nós vamos ter aí planos de proteção do patrimônio, enfim, nós temos vários tipos de plano que podem ser taxados como planos setoriais. E, em terceiro lugar, o que é o mais importante para nós aqui, nós temos o planejamento urbano local, que no Brasil é feito inicialmente por meio do chamado plano diretor. Então, veja, o plano diretor, né, é o principal instrumento do planejamento urbano local. Até aqui fazendo um esclarecimento importante. Uma coisa é o planejamento como processo, outra coisa é o plano como um resultado desse processo de planejamento, né? O planejamento é todo um processo que deriva num plano, muitas vezes. Então vejam, no caso do
plano diretor, o que nós temos é um planejamento que é iniciado pelo Executivo e tocado pelo Legislativo, que culmina numa lei que é o plano diretor, uma lei local, tá certo? Então vamos falar agora um pouco mais sobre o plano diretor, que é essa lei local tão importante, não é? Essa lei local tão importante. Bom, em primeiro lugar, os fundamentos constitucionais do plano diretor. Vamos de novo aqui resgatar a Constituição, não é? Para encontrar os fundamentos constitucionais do plano diretor. Então, primeiro fundamento importante, artigo 30, inciso 8º. Compete aos municípios, inciso 8º, promover no que couber adequado planejamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, vejam, o primeiro fundamento do plano diretor, do planejamento urbano local, está aqui no 30, inciso 8º. Além do 30, inciso 8º, porque vejam, o 30, inciso 8º, ele não menciona com todas as palavras, ele não fala exatamente, não usa a expressão plano diretor, não é? Essa expressão aparece mesmo no 182, parágrafo 1º da Constituição. Então, vejamos, o plano diretor, agora sim a expressão aparece na Constituição, né? O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, então vejam, um plano em forma de lei, é um plano legal e local, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e da expansão, né? Lendo aqui o artigo 182, parágrafo 1º, dele nós extraímos, portanto, essas informações. O plano diretor é um instrumento básico da política, não é? Mas prestem atenção, o plano diretor, embora seja um instrumento básico, ele não é o instrumento único de planejamento local. Existem outros planos locais de desenvolvimento urbano. Então, é possível que o município lá tenha o seu plano, por exemplo, para o desenvolvimento de uma operação urbana consorciada, né? Ele pode fazer vários tipos de plano, ele não tem só o plano diretor. A localidade tem inúmeros outros tipos de plano, né? Também tem planos setoriais, plano de mobilidade, assim por diante, tá bom? Bom, no Estatuto da Cidade especificamente, o plano diretor ele foi muito ressaltado em vários dispositivos. Então, em primeiro lugar, o plano diretor ele é mencionado lá no artigo 4º, inciso 3º. O artigo 4º, inciso 3º é o que traz o rol de instrumentos urbanísticos e dá um destaque muito especial para o planejamento. E vejam que interessante, o artigo 4º, ele deixa claro aquilo que eu já disse a vocês, não é? O planejamento não é apenas municipal, não é? O planejamento é feito por inúmeras esferas. Então vejamos lá, artigo 4º. Para os fins desta lei serão utilizados, entre outros instrumentos, inciso 3º, planejamento municipal, em especial, plano diretor, não é? Outros planos setoriais, planos de desenvolvimento e assim por diante. Além disso, o artigo 4º menciona planejamento de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, planos nacionais. Então, vejam, o artigo 4º deixa claro, em primeiro lugar, que todos os entes federativos fazem planejamento do espaço urbano e que, no âmbito local, o plano diretor é um instrumento mais importante, é um instrumento básico, mas isso não exclui, naturalmente, outros planos locais, não é? Portanto, tomem cuidado de não afirmar que o plano diretor é o único plano urbanístico do município, tá certo? Uma questão importante aqui do plano diretor é saber quem é, afinal, quais são os municípios que têm que editar esta lei, não é? Então, vejam, a Constituição, lá no artigo 182, inciso 1º, ela traz a menção, perdão, no inciso não é? 182, parágrafo 1º, ela traz a menção a municípios que devem editar o plano diretor. Ela diz o seguinte, o plano diretor aprovado pela Câmara é obrigatório para cidades de mais de 20 mil habitantes. Né? Então, cidades de mais de 20 mil habitantes. Até aqui uma imprecisão, não é? Nós estamos falando, na verdade, de municípios com mais de 20 mil habitantes, não necessariamente cidades, né? Mas sim municípios. Então, lógico,
A primeira obrigatoriedade aí, a primeira situação de elaboração obrigatória é de municípios com mais de 20 mil habitantes, não é? Eu, particularmente, acho que a Constituição não deveria ter entrado nessa questão demográfica, porque em alguns estados da federação, esse limite de 20 mil habitantes acaba excluindo a grande parte dos municípios da obrigatoriedade de elaboração do plano, não é? Se nós pegarmos estados menos povoados, com pequenas cidades, muitas delas não serão obrigadas porque não tem 20 mil habitantes. Mas vejam, a história não acaba bem por aí, porque além dessa regra de 20 mil habitantes, a Constituição também estabelece a obrigatoriedade do plano para os municípios que queiram utilizar o Instituto da Edificação e do Parcelamento Compulsórios, que nós vamos estudar com mais calma na terceira aula. Agora, vejam, se nós sairmos do plano constitucional e voltarmos ao Estatuto da Cidade, nós perceberemos que as situações de obrigatoriedade não são apenas duas. Além da hipótese em que o município tenha mais de 20 mil habitantes, além da hipótese em que o município deseja utilizar a edificação e o parcelamento compulsórios, o Estatuto da Cidade incluiu várias outras situações de obrigatoriedade da elaboração do plano diretor. Por exemplo, o Estatuto afirma claramente que as cidades, ou melhor, os municípios inseridos em regiões metropolitanas, necessariamente têm que elaborar plano diretor. E essa disposição aparece também no Estatuto da Metrópole. O fato de haver um plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana não desobriga o município de fazer o seu plano diretor. Essa é uma lembrança importante. Outra coisa, não é? O Estatuto diz claramente que os municípios que estejam em áreas turísticas, que são áreas disciplinadas pela Lei 6.513 de 1977, também façam seu plano diretor. E uma quinta hipótese, que estava lá já na redação originária do Estatuto da Cidade e continua no Estatuto, é a exigência de elaboração de plano diretor para cidades, ou melhor, para municípios que se encontrem em áreas de empreendimento de impacto ambiental. Então, se o município está numa área com um empreendimento de grande impacto, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica, não é? A construção de uma grande ferrovia ou de um porto, ele necessariamente tem que fazer o plano diretor. Uma novidade importante aqui que vale mencionar é a inserida pela Lei 12.608 de 2012. Essa lei agora passou a dizer, ela incluiu uma hipótese nova de obrigatoriedade de elaboração do plano para os municípios que estejam incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou outros processos geológicos ou hidrológicos. Traduzindo, a lei de 2012, ela inseriu no Estatuto da Cidade um novo inciso, não é, para dizer que os municípios que estejam incluídos no cadastro de municípios vulneráveis a desastres, não é, municípios vulneráveis a desastres, deverão também elaborar um plano diretor, tá certo? Então, o que nós temos agora são, não é, hipóteses aí muito mais amplas do que aquelas duas que estavam previstas na Constituição da República. E especificamente para essas áreas que estejam vulneráveis a desastres, também é preciso mencionar que hoje nós temos o 42A no Estatuto da Cidade. O 42A é um artigo que não estava na redação originária do Estatuto, ele foi inserido posteriormente exatamente para lidar com esse tema dos desastres, não é? Então vejam, o que esse artigo afirma é que o plano diretor dos municípios que estejam nessas áreas suscetíveis a desastres, não é? Eles devem conter algumas coisas adicionais, eles devem conter normas adicionais, por exemplo, referentes a parcelamento, uso e ocupação do solo, por exemplo, um mapeamento das áreas que estejam suscetíveis a desastres, por exemplo, o planejamento e de ações de intervenção preventiva e realocação da população de área de risco de desastre e assim por diante. Então, essa nova hipótese aí de obrigatoriedade de plano diretor para a área de desastres veio acompanhada de um artigo novo, o 42A do Estatuto da Cidade, que exige para esses planos diretores
um conteúdo específico e, portanto, aqui vale a menção. Outra coisa aqui importante, não é? Como é que é elaborado o plano diretor? Como é que esse plano diretor tem que ser desenvolvido no município? Então, vejam, o plano diretor, ele é uma lei municipal. A princípio, o Estatuto não fala da iniciativa, quem é que tem que enviar o projeto para a Câmara para se aprovar esse plano. Mas se entende aí que, por simetria às competências do presidente da República, há uma reserva de iniciativa. Né? Há uma reserva de iniciativa do prefeito, então caberia ao prefeito, né, elaborar o projeto básico e encaminhá-lo à Câmara de Vereadores para discussão e eventual aprovação. Tá certo? Outra coisa importante, essa lei que nós chamamos de plano diretor, né, no município, ela tem que necessariamente ser revista a cada 10 anos. Essa é uma regra geral de planejamento urbanístico, não é? A cidade é dinâmica, a cidade se transforma, novos problemas urbanísticos surgem e o planejamento tem que ser revisto. Nesse momento de revisão, o que se faz? Se verifica o que foi atingido, quais metas foram cumpridas, como a cidade melhorou ou piorou, e aí se reestabelecem novas metas corretivas para se continuar ordenando o desenvolvimento da cidade. Outra coisa aí também que vale a pena mencionar, como eu já disse, se o município está numa região metropolitana, lembrem-se bem, ele ainda assim tem que elaborar plano diretor, mas o seu plano diretor naturalmente fica vinculado ao plano de desenvolvimento da região metropolitana. Não é? O município não pode elaborar um plano diretor descolado do plano da região metropolitana na qual ele se insere. E outra coisa também aqui importante, nós estávamos falando de áreas de desastres, não é? Nessas áreas de desastres é essencial que o plano diretor também tenha diálogo com o planejamento de recursos hídricos e outros planejamentos setoriais, tá certo? Bom, para nós caminharmos aqui, não é? Em todo esse processo de elaboração do plano diretor, é essencial para a validade, não é? Para a constitucionalidade, inclusive, desse diploma, que haja participação popular. Né? A gestão democrática é um requisito essencial da legalidade da política urbanística. Então, vejam, o Estatuto da Cidade diz claramente que a política urbanística, quando ela é elaborada e fiscalizada e implementada, ela deve ser sempre acompanhada da participação popular. Como é que vai se dar essa participação popular? Bom, a participação popular vai se dar por audiências públicas, né, que são encontros marcados pela oralidade em que se debatem questões relevantes. Importante também dizer, essas audiências públicas têm que ser feitas, né, em várias regiões da cidade, né, não apenas com um bairro, com um grupo populacional, elas têm que ser feitas em várias regiões, para isso até existem diretrizes do Ministério das Cidades, diretrizes do Conselho, né, de Política Urbana. Tá? O município também pode desenvolver outros tipos de formas de participação para debater com a população, não é, e com as associações representativas. O município deve deixar à disposição da população todos os documentos e informações necessárias que digam respeito ao plano diretor, ao planejamento, até porque o acesso à informação é um requisito essencial para que as pessoas possam defender os seus direitos e interesses. Então, o Estatuto claramente diz, lá no 40, não é? No artigo 40, parágrafo 4º, que também a publicidade e o acesso a documentos e informações por qualquer pessoa, por qualquer do povo, é essencial para a gestão democrática e aqui especificamente para a legalidade do plano diretor. Então, voltando, não é? Audiência pública, debates, publicidade das informações e acesso a informações são requisitos essenciais para nós falarmos de democratização do processo de elaboração do plano diretor. Outras coisas aqui também que devem ser mencionadas em relação ao plano diretor como lei local. Primeira delas é que o plano atinge a cidade como um todo. Embora nós tenhamos aquela divisão entre zona urbana e zona rural, definida pela lei de perímetro, o plano diretor atinge todo o território municipal. Então, vejam, o plano diretor ele não é feito apenas para a zona urbana, ele também deve conter, né, medidas que pensem
na zona rural e na sua integração com a cidade, porque nós vimos que uma das diretrizes do Estatuto da Cidade é exatamente essa integração, essa complementariedade entre o urbano e o rural. E outro aspecto fundamental para nós concluirmos esse breve panorama do plano diretor é o seu conteúdo. Então, veja, um plano diretor ele tem que ter um conteúdo básico, não é? Então, ele vai prever lá os instrumentos que serão utilizados na cidade, ele tem que prever as diretrizes para o planejamento da cidade. O plano diretor tem que ser assentado, não é, em bases cartográficas, ele tem que ter um mapeamento da cidade, porque nele é que o município vai definir exatamente onde serão aplicados os instrumentos urbanísticos. Então, por exemplo, o município, vamos imaginar que tem a intenção de se valer do direito de preempção, que é um instrumento urbanístico. O município tem que deixar claro no plano diretor qual é a região em que se aplicará o instrumento de direito de preempção. Outra coisa, o município pretende reurbanizar uma área, ele tem que deixar claro no plano diretor qual é essa área que ele pretende usar para uma operação urbana consorciada, por exemplo, tá certo? Então, o plano tem todo um conteúdo que está estabelecido lá no Estatuto da Cidade, nos artigos 39 e seguintes. E muitos instrumentos de política urbana, que nós estudaremos mais para frente, têm a sua legalidade condicionada a essa previsão no plano diretor, como diz o Estatuto. Vamos agora, então, a mais uma pergunta. É correto afirmar que o plano diretor é obrigatório para todos os municípios brasileiros, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, não é? Essa é a nossa primeira. Vamos ver a segunda e as próximas. B. Nas áreas de empreendimento com significativo impacto ambiental nacional, o plano diretor deve ser elaborado com recursos financeiros municipais. Esta questão já é um pouco polêmica, não é? Vamos imaginar que uma determinada cidade, a União pretenda instalar uma hidrelétrica ou um porto, não é? Ou algum outro tipo de grande empreendimento. Quem é que tem que pagar o planejamento urbano, o plano diretor desse município? O Estatuto ele responde isso, não é? Porque seria um pouco estranho que o município sofresse aí a intervenção de um grande projeto estadual ou nacional e ainda tivesse que pagar todos os custos do plano diretor, não é isso? Então vejam, o artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade diz claramente, no caso de realização de empreendimentos ou atividades, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Então, a alternativa B não nos parece correta, não é? Porque o custeio do plano, os recursos para a elaboração do plano não devem ser provenientes do município, mas sim do empreendedor, de acordo com o licenciamento e as medidas de compensação. C. A exigência do plano diretor para a área de desastres tem previsão constitucional e já constava da redação originária do Estatuto da Cidade. Bom, aparentemente, não é, nós podemos pensar que faz sentido ter a previsão do plano diretor para a área de desastres na Constituição. Mas, na verdade, a Constituição ela não entrou profundamente nesse tema dos desastres. E o Estatuto da Cidade também não entrou no tema dos desastres até a edição, né, de uma lei em 2012 que alterou o Estatuto e passou a falar da obrigatoriedade do plano diretor nessas áreas. Então, essa alternativa não parece correta, não é? Porque a redação originária não previa essa questão, esse assunto. D. Todos os instrumentos do Estatuto da Cidade podem ser empregados pelo município a despeito de previsão no plano diretor. Essa está claramente incorreta, porque como nós já mencionamos há pouco, o município, em muitas situações, ele tem que já indicar no plano diretor se ele vai usar um determinado instrumento ou não. E se não indica no plano diretor um instrumento, aquele instrumento não poderá ser utilizado. Então, um exemplo aqui, edificação compulsória do imóvel, não é? O município tem que indicar no plano diretor se pretende utilizar ou não. Inclusive, o município não pode utilizar se não tem plano diretor. Então, vejam, das alternativas todas, a alternativa que nos parece correta, não é? É a alternativa A. O plano diretor é obrigatório para todos os municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. E lembrando,
o fato de um município fazer parte de uma região metropolitana e o fato dessa região metropolitana ter um plano de desenvolvimento integrado não afasta a figura do plano diretor, tá certo? Então, com isso nós concluímos, né, esta apresentação aí básica sobre o plano diretor. Em relação à gestão democrática da cidade, que também é muito acentuada aqui pelo Estatuto, eu já mencionei para vocês aí sobre inúmeros instrumentos. Então, de maneira geral, o que o Estatuto diz é que a criação, a implementação e a fiscalização da política urbanística tem que ser acompanhada sempre, né, de mecanismos de participação do povo e de associações representativas aí das demandas populares, não é? Dos interesses populares. Esse tema da gestão democrática ele está tratado no artigo 43 do Estatuto. E esse artigo ele prevê um rol exemplificativo de instrumentos, incluindo aí órgãos colegiados de política urbana. É muito comum que os municípios tenham um conselho urbanístico, que é um exemplo de órgão colegiado de política urbana, tá? Esses conselhos, eles devem existir no âmbito municipal, estadual e nacional. Outro tipo aí exemplificativo de instrumento para a gestão democrática: debates, audiências públicas, consultas públicas. Fazendo uma recordação aqui de direito administrativo. A consulta pública é escrita, marcada pela formalidade, tá certo? E a audiência pública é marcada pela oralidade, é uma sessão presencial em que todos se manifestam pessoalmente. Além disso, o município deve utilizar conferências sobre assuntos de interesse urbano e também garantir a iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Ainda no campo da gestão democrática, eu queria mencionar para vocês um outro artigo que não está tratado no capítulo 4, que é o da gestão democrática, mas tem relação com esse assunto. Então vejam, um artigo que não está lá no capítulo da gestão democrática, mas é fundamental para esse tema. E eu me refiro aqui ao artigo 4º, parágrafo 3º do Estatuto. O parágrafo 3º diz o seguinte: os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade que demandam dispêndio de recursos por parte do Poder Público Municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Vejam que interessante, este artigo 4º, parágrafo 1º, ele claramente diz que em toda utilização de instrumento que envolva dispêndio de recursos, a participação popular é obrigatória, é extremamente relevante. Então aí não há nenhum tipo de opção, tá certo? Não interessa qual seja o instrumento, havendo gasto de recurso público, aí esse instrumento tem que ser debatido com a população, com os movimentos, com a comunidade, com as associações representativas, tá certo? Então, esse é o panorama breve aí para vocês, não é? Depois resgatem com calma o Estatuto sobre as normas de gestão democrática. Para nós concluirmos essa aula 3, eu ingressaria agora na análise já de alguns instrumentos. Porque vejam, são muitos os instrumentos do Estatuto, nós não temos condições de analisar todos eles numa única aula, então nós já vamos iniciar aqui uma breve manifestação, não é? Vamos falar aqui brevemente sobre esses instrumentos. Primeira coisa, esses instrumentos eles estão previstos numa lista do artigo 4º do Estatuto da Cidade. Essa lista é meramente exemplificativa. Existem instrumentos que estão ali e não são detalhados pelo Estatuto, tudo bem. Existem instrumentos que não estão ali, mas também podem ser usados porque estão baseados em outras leis, tá certo? E vejam, existem instrumentos que estão mencionados ali, estavam no Estatuto, foram vetados e depois passaram a ser objeto de leis específicas, tá? Outra coisa importante dos instrumentos, alguns deles se direcionam para o município. O município utiliza o instrumento na execução da política urbanística. E há instrumentos, é muito interessante lembrar disso, que valem para relações entre particulares. Então,
Então, por exemplo, lá, uso capião especial para fins de moradia. Isso é um instrumento previsto no Estatuto, mas que vai se aplicar basicamente numa relação entre particulares, tá certo? Então, essas são observações gerais aí sobre esses instrumentos. Vamos falar brevemente sobre 2 instrumentos antes de nós concluirmos. Um instrumento muito importante aqui para fins de reurbanização é a chamada Operação Urbana Consorciada. Então vejam, o município, não é? O município ele pode estabelecer uma área da cidade que ele precisa reurbanizar. Ele cria então uma lei e um plano para essa operação urbana consorciada e vai reurbanizar essa área com o apoio e a parceria da comunidade e do mercado. E como é que o município vai fazer isso? Bom, o município pode ter várias maneiras de fazer isso. Ele pode, em primeiro lugar, estabelecer normas urbanísticas específicas para essa região. Então vamos pensar, para a cidade como um todo, o coeficiente de construção é 1, o município pode estabelecer para essa área de operação urbana um coeficiente 2 ou 3 ou diferente. Outra coisa, o município pode usar nessas áreas de operação urbana potenciais de construção, não é? Ou seja, os certificados de potencial adicional de construção. Traduzindo, o município pode vender direitos de construir. Ele vende direitos de construir para os empreendedores e com aquele dinheiro que ele recebe da venda dos direitos de construir, ele pode pagar as obras de urbanização. Então, essa é uma alternativa interessante que oferece o Estatuto. Outra coisa também importante, o município, em vez de vender os certificados de potencial adicional de construção, ele pode usar esses certificados para pagar os empreendedores que fazem lá as obras de reurbanização de uma área. Só para vocês terem um exemplo em mente, não é? Toda aquela área do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, chamada de Porto Maravilha, em que nós temos o Museu do Futuro, não é? Tudo aquilo ali é objeto de uma operação urbana consorciada, tá certo? Então, esse é um tipo de operação muito importante, muito interessante, que envolve aí parceria entre Estado e sociedade. Outro tipo de instrumento do Estatuto da Cidade, que nós vamos aqui mencionar rapidamente, antes de concluir a aula, é o estudo de impacto de vizinhança. Então vejam, nós conhecemos até hoje o estudo de impacto ambiental, o EIA, não é? Que é utilizado nos processos de licenciamento ambiental. Mas nós não tínhamos até o Estatuto o Instituto do Estudo de Impacto de Vizinhança, que é um estudo técnico que vai acompanhar os processos de licenciamento urbanístico, tá certo? Então, vejam, o Estatuto, ele diz claramente que os municípios deverão editar uma lei para esclarecer quais tipos de empreendimentos e ações, públicas ou privadas, não é, deverão ser objeto de estudo de impacto. E nesse estudo de impacto é preciso que se examinem, não é? É preciso que se examinem os efeitos positivos e negativos desse empreendimento ou de uma determinada atividade para a cidade. Então, imaginem vocês, alguém pretende construir um shopping numa determinada cidade. O município, se tem lá a legislação própria, não é? Ele pode prever, né, desde que tenha legislação, que a construção daquele shopping, que vai depender de uma licença urbanística, seja precedida de um estudo de impacto de vizinhança. E aí vejam, o Estatuto da Cidade ele diz quais são os aspectos mínimos que devem ser analisados no estudo de impacto de vizinhança. Então lá, adensamento populacional, equipamento urbano, uso de ocupação, valorização imobiliária, ventilação e iluminação da cidade, etc. E o município, além desse conteúdo mínimo do Estatuto, ele pode estabelecer outros aspectos que tenham que ser avaliados nesse estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança vai ser, então, juntado no processo de licenciamento urbanístico para que o município decida se vai licenciar ou não um determinado empreendimento, como um shopping, ou uma determinada atividade, como a realização de uma feira, ou uma realização de alguma festividade e assim por diante. E só para concluir, é importante registrar que esse estudo de impacto de vizinhança, que está acoplado ao licenciamento urbanístico,
ele jamais vai substituir a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental e da licença ambiental. São esferas de análise distintas, não é? E, portanto, o estudo WAVE, né? Estudo de impacto de vizinhança, não vai substituir o WAI, o estudo de impacto ambiental. Bom, com isso, então, nós concluímos esse rapidíssimo, não é? Panorama dos instrumentos do Estatuto e também a análise de dois desses instrumentos, a operação urbana consorciada e o estudo de impacto de vizinhança. Na aula 4, nós vamos ainda falar de outros instrumentos. Com isso, então, nós encerramos a nossa terceira aula, que apresentou o Estatuto da Cidade e alguns de seus instrumentos. Na próxima, nós continuaremos a falar dos instrumentos de política urbanística. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.